Estava pensando aqui nos últimos dias sobre a degeneração da esquerda, né? Da esquerda política. E eu, como pessoa que se coloca à esquerda, quero fazer essa distinção aqui entre esquerda genuína e esquerda identitária, né? Quando eu falo esquerda genuína, eu não estou falando, eu não estou cometendo aqui a falácia do escocês, né? De que a esquerda é uma coisa boa, a esquerda é uma maravilha. Não, tô falando, esquerda genuína é a esquerda de fato, né? E antes eu queria fazer uma reflexão mais contextualizada sobre a esquerda, porque embora a gente utilize esses termos modernos, direita e esquerda, né? Obviamente, direita e esquerda são uma representação de ideias que sempre existiram, né? Se você pegar todos esses conceitos utilizados que são caros à direita e à esquerda, como liberdade, igualdade, sagrado, Deus, propriedade, a relação entre o indivíduo e a sociedade, justiça social, que é o que eu quero falar aqui, são ideias que remetem à antiguidade. E aí, uma ideia fundamental para a esquerda não é apenas a ideia de emancipação, né? Emancipação dos povos, emancipação humana, mas a ideia de justiça social. O que seria justiça social, né? Bem, primeiro é importante frisar que justiça é um conceito filosófico, né? Justiça é uma ideia, é uma concepção. Você não vê a justiça andando por aí. Você não pega a justiça. Você não mede a justiça. Justiça é uma ideia. Agora, é uma ideia intuitiva. É uma ideia que surge espontaneamente. Por exemplo, se você tem um filho, você tem dois filhos, né? Se você tem dois filhos e você pega uma barra de chocolate de 20 centímetros, aí você dá para um filho e diz, divida com seu irmão. Aí esse filho pega a barra de chocolate, quebra 15 centímetros e dá 5 centímetros do chocolate para o outro irmão. Imediatamente, espontaneamente, o irmão e você, que é o pai, a mãe, vai protestar e dizer, não, peraí, pô, divida a metade para o seu irmão. Né? Essa divisão é injusta. Né? Espontaneamente, o irmão e você, né, vai perceber que é injusto você pegar 15 centímetros e dar só 5 para o outro. É uma coisa espontânea. Né? Então, a noção de justo e injusto, por mais que seja um conceito filosófico, ela surge inevitavelmente. Né? A partir das nossas relações, do que a gente vê, do que a gente faz. E aí, o conceito de justiça social também. Agora, como é uma questão social, ela abrange a questão muito mais, acaba tocando uma questão muito mais abstrata, né? Quando você vive na sociedade, você enxerga padrões na sociedade, né? Padrões raciais, padrões étnicos, padrões de vestimentas. Quando você vive, né, no dia a dia, dias e dias, semanas, anos, você percebe padrões sociais. Não existe controvérsia sobre isso, né? Só que vivendo você também percebe que certas relações aparentemente pode ser uma ilusão, né? Mas aparentemente também não são justas, né? Também não são justas. Por exemplo, você vive numa sociedade onde existe um grupo religioso que é hostilizado, ou um grupo étnico-racial que é hostilizado. As pessoas percebem isso de maneira padronizada e chegam à conclusão espontânea de que isso é injusto. Né? Por que esses religiosos aqui não sofrem nenhuma discriminação, são até exaltados, e esses aqui são discriminados? Isso é
injusto, é uma injustiça social. Né? Então a ideia de justiça e injustiça é uma ideia milenar. No mundo moderno, ocidental, quem vai mais enfatizar essa questão de justiça social é a esquerda. É o chamado campo da esquerda política. Então, por mais que no marxismo se tenha essa visão, porque o marxismo ele é herdeiro do iluminismo, né? O Marx era um iluminista, e os iluministas tinham muito essa ilusão que a gente vai chamar hoje de positivista, de que você pode fazer um julgamento sobre as coisas, aliás, uma avaliação sobre as coisas, sem grandes juízos, né? Sem grandes juízos. Então faz parte da retórica dos marxistas, por exemplo, de que eles descrevem o que é o capitalismo sem fazer juízo de valor. Mas isso, na prática, é insustentável, né? Porque quando eles trabalham com a ideia de exploração, de emancipação, de que o trabalhador deve se unir, né? Para fazer a revolução, por exemplo, é um juízo de valor. Quando você diz que é ruim, é danoso que o trabalhador, o proletariado, né? Seja explorado, seja oprimido, faça trabalho 12 horas, que não tenha direitos, isso é um juízo de valor. Então, como o marxismo é produto desse iluminismo, dessa visão positivista, né? Existe até hoje é comum essa retórica entre os marxistas de que eles não fazem juízo de valor. O que é falso? O que é falso? Os caras propõem uma revolução. Revolução o que é? Um imperativo científico? Não. Né? Então, a ideia do que é justo e injusto do ponto de vista das relações sociais é fundamental para a esquerda. Né? E isso é o que eu estou chamando aqui de esquerda genuína. Né? A ideia de justiça e injustiça social. Ou seja, você olha para as relações sociais e identifica que existem relações que são mais injustas do que outras. A ideia de desigualdade social vai muito nessa linha, né? Aí a questão do trabalho, a questão racial, a questão étnica, a questão da relação entre homem e mulher, a questão das crianças, né? Hoje as pessoas entendem que criança não pode trabalhar. Até recentemente a polêmica com o Zema lá, né, o cara lá de Minas Gerais, sugerindo trabalho infantil. E aí a esquerda se coloca contra isso. Por quê? Porque eles consideram que isso é injusto. Não adianta fazer esse discurso de que você está fazendo uma análise neutra e objetiva apenas. Né? Sim, se você pegar o Capital de Marx, ou a avaliação marxista, existe sim uma questão ali que é científica. Né? Mas também existe uma questão ali filosófica, mitológica e moral. Mas enfim, independente se é marxista ou não, o fato é que a ideia de justiça social é fundamental para a esquerda. Né? E aí eu fiz esse prelúdio aqui para dizer que, para diferenciar o que é esquerda genuína, que tem essa concepção de que a justiça social deve ser feita, e aí vai ter divergência sobre como fazer isso, né? Da esquerda identitária, que não se baseia nesse sentimento de injustiça. Eles se baseiam em ressentimento e inveja. E essa é uma diferença brutal. Essa é a diferença brutal. Quando você vê o discurso desses identitários, você percebe claramente que essas pessoas, elas não têm nenhuma pretensão de resolver problema social nenhum. Aliás, diga-se de passagem, você quer distinguir entre uma pessoa de esquerda e uma pessoa que é um falso esquerdista, veja com que frequência essas pessoas falam sobre trabalho, exploração. Porque isso sempre foi uma questão fundamental para a esquerda. Né? O trabalho, as condições de trabalho, porque é o trabalho que gera a sociedade.
Você precisa de trabalhadores. Você não precisa necessariamente de Estado. Você precisa necessariamente de mercado. Você precisa necessariamente de propriedade privada. Você precisa de trabalho. Seja pescando, plantando, caçando, né? As pessoas precisam trabalhar. E aí, no contexto da esquerda, a exploração do trabalho é fundamental. Como denúncia e como articulação. O identitário, ele nunca fala sobre trabalho. Por quê? Porque ele é um ressentido e invejoso. Especialmente esses três campos: mulher, feminismo, a questão racial e a questão LGBT. Né? É um monte de gente ressentida e invejosa que, não por acaso, essa esquerda identitária, ela é autofágica, ela não leva a lugar nenhum. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você vai ver feminista falando assim, perguntas típicas de adolescente, né? E por que que os homens que transam com várias mulheres são ovacionados e as mulheres que transam com vários homens são julgadas negativamente e tal? Aí eu pergunto, será que isso é injustiça social? Isso é uma injustiça? Ou isso daí mostra um certo ressentimento, uma certa inveja de mulheres, né? Que elas querem se igualar ao homem nesse aspecto específico. Quando vem a feminista e fala assim, não, os homens, a sociedade, né, é gordofóbica, etarista, capacitista e machista. Por quê? Porque os homens preferem mulheres mais jovens e esbeltas, né? Então eles vão ver isso como uma espécie de eugenia, né? E até pedofilia. É muito comum essa acusação de que existe a cultura da pedofilia, né? E aí eu pergunto, né? O homem preferir mulheres mais jovens, o que é que isso tem a ver com justiça? Nada. O homem preferir mulheres esbeltas e não mulheres gordas ou muito gordas. Onde é que está a questão da justiça nisso daí? Essa coisa de, por exemplo, dentro do feminismo negro. E o homem negro, quando ascende socialmente, ele só se casa com mulher branca. E daí? Quem é que está sendo preso, mutilado, morto, massacrado, perdendo emprego por causa disso? Quem é que está sendo excluído na sociedade por causa disso? Ninguém. Isso não é uma questão de justiça social. Isso é uma questão de um monte de mulher ressentida e invejosa. Mas principalmente ressentida. Né? São um monte de mulheres aí, no caso, mulheres negras, né? Que olham para esses caras negros, jogador de futebol e tal, e na cabeça delas, isso tem um nome, né? E na cabeça delas, esses caras têm que se casar com mulher negra, né? Elas estão reclamando, na verdade, que esses caras não escolhem elas, ou mulheres como elas. Aí eu pergunto, o que diabo isso tem a ver com justiça social? Nada. Entende? Nada tem a ver com opressão, isso daí. E os homens... Vamos, né? Isso é questionável, isso é muito questionável, mas vamos partir do pressuposto de que isso é verdade. Homens negros preferem mulheres brancas. E daí? E daí? Qual é o problema que isso causa objetivamente na sociedade do ponto de vista laboral, econômico? Qual é a opressão que isso causa para a sociedade? Nada, isso só causa incômodo nesse monte de mulher ressentida. É só isso. Entendeu? Então, essa é uma diferença fundamental entre uma esquerda genuína e a esquerda identitária. A esquerda genuína, a esquerda que eu faço parte, eu estou preocupado com justiça social.
Eu não estou preocupado com essa mentalidade de cota, né? Que é baseada, de novo, em ressentimento e inveja. São pessoas que se incomodam. Claro, existem tensões na sociedade, tensões raciais, tensões religiosas, tensões morais, sexuais e tal. Só que dentro dessas tensões tem questões que são, de fato, opressoras, exploradoras, discriminatórias. E tem questões que são meio vagas, assim. Como essa questão do relacionamento. O cara preferir mulher assim ou assado. Sim, onde é que está a questão da injustiça nisso? Entendeu? Então, você ficar se metendo, esse é o pulo do gato, né? Você ficar se metendo no relacionamento alheio, o relacionamento privado dos outros. Daí vem a ideia de palmitagem dentro desse movimento negro identitário. Né? Não, eu não sou contra o relacionamento interracial, mas aí vem o blá blá blá. Meu amigo, só existem duas opções. Ou você não vê nenhum problema em relacionamento interracial, ou você vê algum problema. Eu não vejo nenhum problema. Entendeu? O homem negro pode preferir mulher branca, o homem branco pode preferir a mulher indígena. E foda-se. Porque isso não causa injustiça, opressão, exploração, genocídio, nada. Mas isso causa incômodo em muita gente. Principalmente nesse monte de mulher afrescalhada. Que se incomoda com homens preferindo certas mulheres que não são elas. Entende? Vê se isso é uma questão de justiça social. Né? Vê se é uma questão necessariamente de justiça social você utilizar grandes cânones do pensamento para corroborar suas ideias, ao invés de autores marginais. Então, vou supor o seguinte, eu vou escrever um ensaio sobre psicanálise. Aí eu utilizo Freud, Lacan, Christian Dunker e o Coligares. 4 psicanalistas, homens, né? O pessoal identitário vai dizer, não, você precisa colocar aí uma mulher trans autista cega. Porque senão, né? Porque esse é o pulo do gato. Esse é o satanás da esquerda identitária. É o homem branco hétero. Se esse cara for de fora, piorou. Se for da Europa, piorou. Né? O problema para esse pessoal não é o imperialismo, o colonialismo, a exploração econômica, o endividamento, a opressão e a dominação das classes dominantes, das elites. Não é a guerra. É o homem branco hétero. Aí vou acrescentar cis, o homem cis hétero branco. Esse é o problema. Por quê? Porque são pessoas ressentidas e invejosas. Né? São pessoas ressentidas e invejosas. Essa coisa de colocar uma mulher negra no STF, por exemplo, você pode colocar 11 mulheres negras no STF. Sabe o que é que isso vai melhorar a vida da população negra? Nada. Nada. Vão continuar ganhando a mesma coisa, vão continuar sendo esculhambados. Entende? Essa mentalidade de representatividade, de cota, né? E aí é uma questão de justiça social isso daí. Tá, beleza, tem uma mulher negra lá no STF, coloca lá, e aí? Entende? Então, eu acho que essa é uma diferença fundamental. O sentimento de injustiça, de você ver a injustiça acontecer no dia a dia, inclusive, e o sentimento de inveja, de você ver pessoas lá que por uma série de razões você não gosta, que você gostaria de tirar, gerando ressentimento.
isso vai gerando esse atrito, essa conspiração que existe hoje entre mulheres feministas e LGBT ressentido contra homens heterossexuais. Isso nada tem a ver com justiça social, percebe? Não tem nada a ver com justiça social. Isso tem a ver com ocupar certos cargos na academia, certos cargos na mídia. E a população que se lasque, entendeu? Não tem nada a ver com justiça social. Tem a ver com ocupar poder em certos cargos. A ideia de empoderamento é isso aí. Né? Você quer um gay CEO de banco. E a massa dos gays, dane-se. Entende? Ou seja, esse pessoal defende justiça social? Não. Eles defendem ressentimento e revanchismo social, a partir do imaginário que eles têm. Isso é importante frisar. Faz parte da esquerda identitária também essa tese da reparação histórica. Só que se você perguntar, se você pedir o nome de 3 historiadores para eles, eles não sabem. Eles ficam falando de história, reparação histórica, mas eles não estão falando de história. É que nem um reacionário. É a mesma coisa de um reacionário. O reacionário não fala sobre... Ele está se baseando em história. Ele está se baseando no imaginário aristocrático de um dado contexto histórico. É um imaginário. Esse pessoal identitário é a mesma coisa. Quando eles falam de reparação histórica, o que eles querem é um revanchismo social a partir do imaginário deles. Então você vai ver coisas toscas como ter homens sem camisa, homens pelados, homens seminus em jogos, né? Em jogos online, é uma reparação histórica. Por quê? Porque em muitos jogos você vai ver mulheres seminuas. Perceba aí a inveja, né? Ou um post que eu vi recentemente, agora, há poucos minutos no Threads, né? De uma mulher lá falando sobre existir bordéis para mulheres, com um monte de homem, prostituto, né? E as mulheres. Por quê? Porque o que é que isso tem a ver com justiça? O que é que isso tem a ver com o debate sobre exploração ligada à prostituição? Isso aqui, prostituição é exploração. Percebe? Elas querem inverter as coisas. Por quê? Porque são invejosas. Entendeu? Elas veem um padrão social dos homens e das mulheres, não gosta daquilo ali e querem inverter. Não é uma discussão sobre justiça. Entendeu? Então, seja nessa questão sexual, seja na questão racial, seja na questão religiosa, são pessoas que não querem justiça social porra nenhuma. Por isso que essa esquerda identitária se assemelha muito com a direita identitária também. Que é um pessoal que está preocupado muito com estética e distinção social. O sujeito fala assim, ó, a escravidão, os negros foram escravizados durante 300 anos e blá, blá, blá. Só que esse tipo de gente aí nunca fala sobre a escravidão que acontece até hoje. Não acabou a escravidão no Brasil. Vá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, esse é dado oficial. Nos últimos 27 anos, ou seja, todo o século XXI, né, foram resgatadas cerca de 60 mil pessoas de trabalho escravo no Brasil. 60 mil. Você já viu algum identitário falar isso daí? Imagine a quantidade de pessoas que não foram resgatadas. Né? Se você pesquisar 10 minutos aí sobre exploração, superexploração do trabalho no interior, no campo, patrão, que não dá nem água os trabalhadores. Você já viu identitário falar isso daí? Você já viu identitário aí reclamando que da uberização? Não, porque a maioria dos caras que trabalham como motoboy, Uber, são homens. Homens heterossexuais. E homens heterossexuais são opressores e estupradores privilegiados.
Esse é o mundo que eles vivem. Né? Agora, faça uma piada de uma mulher negra. Aí é grande opressão. Grande opressão. Né? Percebe a diferença entre você falar sobre a opressão, a discriminação, a injustiça social, de só lamúria, de gente afrescalhada e ressentida? Você pega uma questão séria, como a discriminação contra negros. Né? O cara é perseguido no shopping. O cara entra numa loja e é perseguido. E outras pessoas não são. O cara leva o enquadro da polícia. O cara é visto como macaco. É chamado de macaco. Sei lá, o Vini Júnior lá, né? Os caras jogam uma banana. Isso é racismo. Né? Isso é racismo. Você condenar os caras negro, pardo, né? Por vender maconha, crimes fictícios, né? Você joga na cadeia os caras que de fato não são criminosos. Isso tem uma ligação racial no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, você troca esse debate sério por o quê? Por frescura de mulher. Né? Frescura de mulher. Não. Ai, a mulher negra, ela no mercado do amor, ela tá lá embaixo. Entendeu? Quer dizer, meu amigo, você sai de uma situação de encarceramento, morte, perseguição, exclusão, você fazer, inclusive, os trabalhos mais fodidos, quem faz os trabalhos mais precarizados são homens pardos, mestiços, negros. Aí vem a patricina, não, o meu cabelo, né, o empoderamento do meu cabelo, não sei o quê. Entendeu? Assim, é um monte de futilidade. A principal questão da população travesti no Brasil sempre foi a prostituição, que é exploração, São pessoas que são expulsas de casa. Já começa por aí, que é uma injustiça, diga-se de passagem, isso é injustiça. Né? Você é expulso de casa. Independente de qual seja a sua visão sobre transexualidade, você expulsar um filho de casa, por si só, já é um ato equivocado. E essa questão da prostituição é um esquema internacional. Né? É uma questão internacional. Você vai ver travestis aqui do Brasil, na Itália, na França, na Suíça. Por quê? Porque é um proxenetismo internacional. É um esquema internacional de prostituição, de travesti, de criança, de mulher. Você já viu identitário falar isso daí? Não. O que você vai falar é banheiro, não sei o quê, falar elo, delo. Entende? Então, esse pessoal, eles nunca falam sobre opressão, exploração, de fato, que é a tese da esquerda clássica, da esquerda genuína. Eles vão falar sobre frescura estética. Me chame assim, não me chame assado. Eu tenho, né, eu sou glamurosa, eu sou não sei o quê. Então, assim, essa é a diferença. Essa é a diferença. O Brasil, você tem problemas inacreditáveis, problemas que deveriam ter sido resolvidos no século XIX. Reforma agrária, a questão da urbanização no Brasil, o próprio caráter da nossa república, né? É uma república feita por militares, entreguistas, golpistas, positivistas, que não têm compromisso com o povo e proteger o povo, são vassalos dos Estados Unidos. Até hoje a nossa república é bichada por causa disso. Você não vai ver identitário falar isso, não. Pô. Agora, se você for ver, eles vão falar simplesmente que os militares são homens machistas. Porque esse é o grande problema, né? Você ter um monte de homens reunidos. Então, assim, para resumir, para fechar, né? Essa esquerda identitária tem obsessão por identidade, obsessão por termos e linguagens. Eles sempre tendem ao relativismo, à negação da realidade objetiva, em nome de discursos. Por isso, discurso de ódio,
discurso misógino, discurso homofóbico, discurso não sei o quê. Não existe realidade objetiva, nem natural, nem social. Tudo é discurso. Né? Por isso que uma piada é mais grave do que exploração dos camponeses, porque eles nunca falam nada. Morte de seringueiro, eles nunca falam nada. Sobre o tráfico, o narcotráfico na Amazônia, eles nunca falam nada. É um pessoal baseado em obsessão por identidade, por linguagem, ressentidos, invejosos, que nada tem a ver com emancipação e justiça social. Entende? Por isso que eles se assemelham muito com a direita. Porque, assim como a direita, é uma preocupação estetizante muito grande e distinção social. Veja aí, eu sei falar a palavra escravidão dos negros. Os negros foram escravizados, mas eles nunca falam da escravidão que acontece até hoje. Por quê? Porque é uma questão concreta, real. Não é só um discurso para você se sentir bem. Essa é a diferença entre uma esquerda genuína e essa esquerda identitária, que é a esquerda mais patética da história. Que, diga-se de passagem, não atrapalha só a esquerda, atrapalha toda a sociedade. É isso.